Olá, começa agora mais um programa Aulão do Enem 2015. Bom, em todos os programas eu lembro você que além de acompanhar as revisões pela TV Assembleia aqui comigo, você pode também assistir aos aulões do programa pré-universitário PreUni no ginásio do antigo Colégio Marista, que fica no centro da cidade. Esses aulões acontecem aos domingos no ginásio e também são transmitidos ao vivo aqui pela TV. Com isso, olha que legal, a gente tem a oportunidade de acompanhar cada disciplina várias vezes. É bom para fixar na mente. Mas sabe qual é a boa de ir lá para o ginásio aos domingos? É que você vai receber essas apostilas, elas são repletas de questões e a gente acaba treinando o que a gente já sabe. É muito bom praticar com exercícios, com questões que já caíram no Enem dos anos anteriores. Esses aulões presenciais no ginásio, a transmissão ao vivo pela TV Assembleia aos domingos e as nossas revisões aqui durante a semana são possíveis porque foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e o Legislativo. Gente, é muito simples. Essa é a oportunidade para você estudar. E o melhor, seja no conforto de casa ou junto com a galera lá no ginásio, você não precisa pagar nada. Olha, o nosso aulão de hoje é com o professor Joadson Lago. Ele é professor de Física, é uma disciplina que muito aluno tem medo, mas não precisa ficar com medo não. Eu garanto que depois desse aulão você vai ter uma outra ideia da física. O professor Joadson é muito bom. Ele vai falar sobre mecânica, termologia e muitos outros assuntos. Então vamos lá, vamos dar início à nossa revisão. Trouxe ótimas questões aí para a gente poder discutir alguns aspectos do Enem, tá? Questões do estilo que o Enem cobra, com textos longos, tá? Para termos muita atenção, certo? E vou dar muitas dicas para vocês hoje, certo? Então vamos lá. Primeira questão, página 14 do nosso material na mão aí, vamos começar. É assim, ó, projeto Bike Rio. Hoje em dia, com o trânsito caótico das grandes cidades, o melhor meio de transporte é a bicicleta. Em muitos países, a bicicleta já é bastante utilizada como forma de transporte. A bicicleta é uma forma de transporte de baixo custo, que não polui e ainda deixa em forma. A cidade do Rio de Janeiro possui ao todo 250 quilômetros de ciclovia, que cobre os principais pontos da cidade, facilitando assim a locomoção dos ciclistas pela cidade maravilhosa. Nesta semana, o Rio de Janeiro foi agraciado pelo projeto Bike Rio. A Prefeitura, em parceria com o Banco Itaú e o sistema de bicicletas Samba, inaugurou o projeto Bike Rio, um projeto de sustentabilidade que oferece ao cidadão uma solução de meio de transporte de curta distância a preços populares. O projeto Bike conta com 60 bicicletários e 600 bicicletas espalhadas por vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. O cidadão pode dispor das bicicletas pagando a mensalidade de R$10. Por este preço, você pode utilizar as bicicletas do projeto Bike Rio todos os dias do mês, em percursos de no máximo 60 minutos. Ultrapassando os 60 minutos, será cobrado uma taxa de R$5 por hora extra. Você pode utilizar a bicicleta quantas vezes desejar durante o dia, contanto que exista um intervalo de no mínimo 15 minutos entre duas viagens, de até 60 minutos. Beleza, gente. Então, tem aqui a pergunta agora. Então, ele deu um texto muito grande, a gente tem que ler com atenção o texto, tá? A gente tem que ler com atenção para não precisar ler 2, 3 vezes, porque a questão do tempo lá no Enem é primordial. Nós temos um tempo muito curto. Se formos dividir o número de questões pelo tempo da prova, dá cerca de 3 minutos para cada. Então, a questão tempo é muito importante, tá? Então, a gente tem que ler, tem que ter muita concentração lá na hora, ler com muita atenção, como eu falei, para não ler 3, 4 vezes, tá? Se precisar, a gente vai ler, mas para evitar esse desperdício de tempo, porque o tempo lá é primordial. Então, ele deu o texto. Esse texto, quando ele for grande, dificilmente ele é utilizado na sua totalidade.
São alguns detalhes aí que nós precisamos. Supondo, a pergunta agora, ó, supondo que um ciclista, ao final de um mês, tenha pago R$10, podemos afirmar que, mantendo uma velocidade constante de 36 km por hora, ele terá andado em cada utilização da bicicleta uma distância igual a... Beleza. Então, a gente viu que se ele usar, ele paga uma taxa de R$10 por mês para usar uma bicicleta durante 1 hora. Não pode exceder esse tempo. Se exceder o uso, se exceder o tempo em 1 hora, ele já vai pagar R$5 por hora extra. Quando ele pergunta assim, ó, supondo que o ciclista ao final de um mês tenha pago R$10, qual é a conclusão que a gente pode tirar? Ele não usou além dos 60 minutos. Tá? Porque se ele tivesse usado além de 60 minutos, ele ia pagar mais de 10. Tá? Então ele só usou durante os 60 minutos. Podemos afirmar que, mantendo uma velocidade constante de 36 km por hora, ele terá andado em cada utilização da bicicleta uma distância igual a quanto? Mas em cada utilização da bicicleta, porque ele pode usar quantas vezes ele quiser, certo? Contanto que ele use durante 1 hora, para 15 minutos, pode pegar a bike de novo, usar mais 1 hora, e assim sucessivamente, dando intervalo de 15 minutos para cada uso. Mas ele pergunta assim, podendo afirmar que, mantendo a velocidade constante de 36 km por hora, ele terá andado em cada utilização da bicicleta uma distância igual a quanto? Ok, vamos dar uma olhada no telão aqui. Essa daí precisa de cálculo, aí os cálculos vão aparecer aqui no telão. Pode botar tudo. Olha só, velocidade média dele, 36 km por hora. O tempo de utilização, gente, qual foi? É cada utilização, o tempo foi 60 minutos. Mas como está em quilômetros por hora aqui, ó, tem que botar para hora o tempo. Tá? Aí quer saber qual é o espaço percorrido. Ok, vamos lá. Olha só, fórmula básica de velocidade média. Essa questão não é difícil, muito fácil, muito simples. Só tem que interpretar o texto. A questão dos R$10 que ele pagou no final do mês. Significa dizer o quê? Que ele só usou durante 1 hora, ele não excedeu esse tempo. Então está aí o tempo, 1 hora. Fórmula básica de velocidade média. Velocidade média é espaço percorrido dividido pelo tempo. Se nós fizermos mês pelos extremos aqui, ó, vai dar o quê? Vamos lá. Ó, espaço percorrido é velocidade vezes tempo. Vamos substituir velocidade ali, tempo ali. Tempo é 1 hora, tá? Velocidade em quilômetros por hora, o tempo tem que estar em horas. Vamos lá, ó. 36 vezes 1 dá 36. Sim? 36 quilômetros. Mas só que as respostas aí não estão em quilômetros, estão em metros. Então fica 36 mil metros. Resposta certa da primeira questão. Letra? Muito bem. Tá? Beleza. Primeira questão, resposta letra A. Segunda questão, turma. Tempinho para vocês copiarem aí. Rapidão. Essa aí foi fácil, né? Foi simples. Então, com essa questão, a gente abordou um pouco alguns aspectos do movimento. Vamos para a segunda. Leia o texto abaixo. Epitáfio, Titãs. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e ter errado mais. Ter feito o que queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos. Devia ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe as alegrias, cabe alegrias e a tristeza que vier.
O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos e tal. Beleza. Então, pode ser que venha uma questão também desse jeito. Ele dá um texto, eu escolhi aí em homenagem ao Rock in Rio, uma música dos Titãs, e vamos ver a pergunta que ele faz sobre isso. O trecho em destaque da música Epitáfio dos Titãs sugere a lei de causa e efeito. Aí vamos ter cuidado. Segundo ela, a todo ato da vida moral do homem corresponderia a uma reação semelhante dirigida a ele, criando-se assim algo similar ao cosmos ininterrupto de retribuição ética. Esta lei procura explicar os acontecimentos da vida, atribuindo um motivo justo e uma finalidade proveitosa para todos os acontecimentos com que se depara o homem, inclusive o sofrimento. A lei da física que mais se assemelha, por analogia, com essa interpretação é a. Então, gente, a gente pode destacar aí uma parte aqui da pergunta. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, segundo. Esta lei procura explicar os acontecimentos da vida, atribuído a um motivo justo ou a uma finalidade proveitosa. A lei de causa e efeito, gente, beleza. Então, essa lei aí, essa questão, ela diz assim, que a gente recebe o que a gente faz, tá? O ditado popular, a gente colhe o que a gente planta, tá? Então, essa lei de causa e efeito, que ele tenta fazer uma analogia com uma das leis da física. A letra A é a primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm diz assim, ó, a resistência elétrica de um resistor é constante. Eu vou dizer as leis para vocês, vocês vão me dizer qual é a resposta que vocês acham, tá? A primeira lei de Ohm, a resistência de um resistor elétrico é constante. A primeira lei de Newton diz assim, todo corpo tende a permanecer em equilíbrio, a menos que uma força resultante diferente de zero mude tal situação. Veja o que vocês acham, tá? Então a tendência natural dos corpos é permanecer em equilíbrio, a menos que uma força resultante diferente de zero tire ele desse equilíbrio. Terceira lei de Newton. Quando um corpo A exerceu uma força em um corpo B, o corpo B reage aplicando em A uma força de mesma intensidade, de mesma direção e de sentido contrário, tá? Quando um corpo A aplicar uma força em um corpo B, esse corpo B reage aplicando em A uma força de mesma intensidade, de mesma direção e de sentido contrário, ok? Quarta lei de Newton, não tem, tá? E a letra E, a lei de Snell-Descartes, fala sobre refração da luz, tá? Quando a luz passa de um meio para outro, de diferentes densidades, de diferentes índices de refração, a sua velocidade muda. E turma, qual dessas leis que eu falei para vocês relaciona a causa e efeito? Resposta certa? Letra C, beleza. Terceira lei de Newton, né? Se um corpo A exercer uma força em um corpo B, esse corpo B vai reagir aplicando uma força em A de mesma intensidade, mesma direção em sentidos contrários. Senhores, vocês sabem os fundamentos, acabei de ver que vocês conseguem lembrar dos fundamentos, é ler o texto e ver qual é a relação que mais se adequa. Resposta da segunda questão, letra C. Ok, beleza. Vamos para a terceira questão. A lei que tornou obrigatório o uso de cadeirinhas para o transporte de criança até 7 anos completa 1 ano nesta quinta-feira. A medida foi bem aceita pelos paulistanos. Segundo a Polícia Militar, de setembro de 2010 até agora,
somente entre 2% e 3% dos motoristas abordados estavam sem cadeirinhas. Entretanto, o Comando de Policiamento de Trânsito ainda registra pelo menos 3 infrações por dia. Tá? Aí ele mostra aí a figurinha da obrigatoriedade e o tipo de cadeirinha com a faixa etária, certo? Aí vamos aqui, ó, de acordo com a figura acima e com os princípios o princípio da dinâmica, podemos afirmar que o uso de cadeirinhas fica perfeitamente justificado pela alternativa. Ok. Então, mais uma questão de aplicação, né? Procurei um assunto assim um pouco recente, que é o uso de cadeirinhas, e também nós podemos abordar o uso do cinto de segurança, certo? Que é necessário, tá? E a justificativa desse uso de segurança está prevista em uma lei também de Newton. Aí eu quero saber qual é essa lei de Newton. A lei de Newton aí que prevê um acidente aí, prevê que a pessoa pode ser lançada do veículo em caso de um acidente. É a primeira lei, diz assim, ó, todo corpo tende a permanecer em equilíbrio, a menos que uma força resultante diferente de zero mude tal situação. Então vamos ver aqui, ó, uma pessoa está vindo num veículo, tá? Pessoa a 100 km por hora, ou não, 100 não, está muito alta a velocidade, 80 km por hora, está vindo aqui no veículo a 80 km por hora. Então, a velocidade da pessoa 80, a velocidade do carro também é 80 km por hora. Movimento em linha reta e com velocidade constante. Uma informação muito importante, ó, a gente tem dificuldade em entender essa parte bem aí. Dizer que um corpo com velocidade constante em linha reta está em equilíbrio. Um corpo em movimento em linha reta e com velocidade constante, a força resultante que age sobre ele é zero. E, gente, por favor, não errem isso, tá? Muitos alunos têm problema com essa parte aí. Um corpo em linha reta e com velocidade constante, a força resultante que age sobre ele é nula. Se a velocidade estiver aumentando, a força resultante não é nula. Se estiver freando, a força resultante não é nula. Mas se estiver fazendo curva, não é nula, mas em linha reta e com velocidade constante, força resultante é nula. Existem duas situações em que a força resultante que age sobre o corpo é zero. É repouso, igual vocês estão aí parados, tá? A força resultante que age sobre os senhores e as senhoras e as senhoritas é nula. Não quero dizer que não tenha nenhuma força, tá? Tem muitas forças, algumas forças estão sendo aplicadas em vocês. Agora, a resultante delas é zero, certo? Repouso. E a outra situação é o movimento retilíneo uniforme. Deixa eu ser mais claro aqui, ó. Atenção. Situações de equilíbrio. Força resultante igual a zero. Quais são as duas? Repouso e movimento retilíneo uniforme. Essa segunda é casca de banana. Muita gente erra. Acredita que se um corpo está em movimento retilíneo e uniforme, é porque tem força diferente de zero agindo nele. Não é. E depois tem outra questão que vou dar mais uma dica também muito importante. Tá bom? Então agora vamos para a questão aí. Eu estou vindo no carro aqui a 80 km por hora. Velocidade minha, 80. Velocidade do carro, 80. Movimento retilíneo uniforme. Oi, força resultante, zero. Aí de repente eu vou colidir com um muro de concreto. Exemplo, eu estou em movimento retilíneo uniforme, a única coisa capaz de mudar isso é uma força aplicada em mim. Mas quando o carro colide com um muro de concreto, por exemplo, a força foi aplicada no carro, não foi em mim. O carro vinha com movimento retilíneo uniforme junto comigo. Quando o carro sofre a força, o carro para. Agora eu, por inércia, tendo a continuar o movimento, tá? Então, se eu não bater no volante, no painel do veículo, a tendência do meu corpo é sacar pelo vidro a 80 km por hora, tá? Agora, é importante a gente saber, não tem uma força me puxando para fora não, certo? É apenas o que Newton fala, falava, a inércia do nosso corpo querendo permanecer em movimento retilíneo uniforme. Então, repito, não teve uma força me empurrando para fora não.
é apenas a inércia do meu corpo querendo ficar em movimento retilíneo uniforme. Beleza? Aí, para a gente não sacar, o que a gente usa? Cinto de segurança. O que o cinto de segurança faz? Quando o muro aplicar uma força no carro, o carro aplica uma força no cinto que está preso ao veículo, o cinto aplica uma força em mim, tá? E aí eu paro junto com o carro, eu não saio pelo vidro. Então, a minha inércia, ela é quebrada com a força que o cinto faz em mim. Mais uma coisinha, ó, essa força, ela é proporcional à minha massa, não é igual a força que o muro fez no carro, não. Ah, a força que o muro faz no carro é a força que o cinto faz na gente. Não, senão seria melhor não usar o cinto, né? Seria melhor não usar o cinto porque você morreria esmagado pelo cinto. O cinto não faz uma força igual, só faz uma força proporcional à sua massa. Tipo assim, ó, se a sua massa for 100 vezes menor do que a massa do carro, a força que o cinto vai fazer em você vai ser 100 vezes menor, tá? Beleza, então o cinto de segurança é um dispositivo de segurança para prevenir os efeitos da inércia do corpo. Essa tendência natural que o corpo tem de querer continuar se movimentando, tá bom? Agora, gente, uma coisa que eu acho interessante também, que hoje é um item obrigatório nos veículos, que antes era apenas um acessório, é o encosto de cabeça. O encosto de cabeça também é para prevenir os efeitos da inércia, no caso de uma colisão na parte traseira do veículo. Então, ó, se eu estou num carro aqui parado, estou em repouso, força resultante igual a zero, vem um carro atrás e colide com o meu, o carro de trás faz uma força no carro da frente. O carro da frente vai fazer uma força no banco, o banco vai fazer uma força em mim. Mas o banco só faz força aonde ele estiver em contato. Antes não tinha um encosto de cabeça. Então, o banco fazia uma força na gente do ombro para baixo. Então, eu estava parado, o meu corpo ia para frente e, por inércia, a cabeça tende a ficar no mesmo lugar. Aí dá um efeito que a gente chama de efeito chicote. O corpo vai e a cabeça fica. Isso pode causar lesões seríssimas e a pessoa ficar tetraplégica. Então, para prevenir esses efeitos, nós temos também agora o encosto de cabeça, que é um item a tempo, é um item obrigatório. Também, outro item obrigatório, mas esse é mais recente, é o uso do airbag. Tá? Airbag também é para prevenir os efeitos da inércia do corpo. Beleza? Então vamos ver a questão aqui. De acordo com a figura acima e com os princípios da dinâmica, podemos afirmar que o uso da cadeira fica justificado pela alternativa. Letra A, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Tá certo ou está errado? Certíssimo. Então, terceira questão, qual é a resposta? Letra A. Muito bem. Beleza, vamos passar para a quarta. Essa quarta foi a dica que eu vou falar para vocês, a outra. Mas espera aí, deixa eu olhar aqui. O que foi que a gente aprendeu nessa terceira? O que é importante que eu falei para vocês? A questão do movimento retilíneo e uniforme. Se um corpo está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante que age sobre ele é zero, é nula. É uma situação idêntica a estar em repouso, tá bom? Muito cuidado com essa parte bem aí, muito cuidado com isso. A gente, o nosso conhecimento empírico não quer acreditar nisso. Pensa que para um corpo estar em movimento retilíneo uniforme, tem que ter força resultante diferente de zero. Por favor, movimento retilíneo uniforme e repouso são duas situações de equilíbrio. São situações em que a força resultante é nula. Essa foi a principal observação dessa questão aí, da questão número 3. Tá? Agora, outra dica na questão número 4. Bug jump é um esporte radical praticado por muitos aventureiros corajosos, que consiste em saltar para o vazio amarrado aos tornozelos a uma corda elástica. Há muito tempo
este desporto era uma espécie de prova, iniciação pela qual os rapazes de uma aldeia teriam de passar para poderem começar a ser chamados de adultos. Beleza, só um texto histórico, por enquanto não tem nada importante para resolver a questão. A velocidade do rapaz da ilustração se anula quando ele atinge o ponto mais baixo de uma trajetória, onde a deformação da corda elástica é máxima. De acordo com os princípios da dinâmica estabelecidos por Isaac Newton, a força resultante sobre o rapaz no ponto mais baixo de sua trajetória, aí tem as opções. Ok, qual foi a minha intenção aí com essa questão? Falar sobre esse ponto mais baixo, aí no caso do bungee jump, ou sobre o ponto mais alto, quando a gente joga um corpo para cima na vertical. Então você pegou uma bolinha e jogou aqui na vertical mesmo, não pode ser inclinado não, jogou na vertical. Então a proporção que ele vai subindo, que a bolinha vai subindo, a velocidade dela vai diminuindo. Aí chega no ponto mais alto, o que faz? Para poder voltar, mas para muito pouquinho, é um intervalo de tempo muito pequeno que ela fica parada lá em cima. Pergunta-se, qual é a aceleração ou qual é a força que está aplicada nela no ponto mais alto? Muita gente diz o quê? Pô, tá parada? Força zero, aceleração zero. Aí que se engana. Eu disse, vou colocar essa questão que eu quero comentar com meus alunos isso. Comentar para a gente entender mais um pouquinho da dinâmica dos movimentos. Para a gente entender um pouquinho como é que as coisas acontecem no dia a dia com relação a movimento e com relação à força, que é uma das habilidades do Enem, tá? Então, com relação a isso, olha só, gente, negócio muito interessante aqui. Existem, muito legal isso, muito legal. Existem dois tipos de força na natureza, tá? As forças de contato, são muitas as forças de contato. E as forças de ação à distância, também conhecidas como forças de campo, tá? Então são duas, ó, força de contato e força de ação à distância. O nome já diz muita coisa. Força de contato é aquela que age durante o contato. E olha, atenção, perdeu o contato, acabou a força. Vou repetir, que é importante essa parte. Força de contato só age enquanto o corpo está em contato com outro. No momento em que perde o contato, essa força deixa de existir. Força de ação à distância, o nome já diz, pô, age à distância, não necessita do contato, tá? As forças de ação à distância, as básicas são três, ó, só três, é facinho, ó. Força da gravidade, que é a mesma força peso, a força elétrica e a força magnética, só três. Força da gravidade é o que mais se aplica, principalmente em questões de mecânica. Força elétrica e força magnética é lá para o final, para o terceiro ano. Aqui nessas questões, por enquanto, não relacionamos elétrica e magnética. Mas são forças de ação à distância, turma. Beleza? Então essas não precisam de contato. Por exemplo, aqui agora, nós estamos sendo puxados para o centro da Terra. Essa força chamada de força-peso. Não precisamos estar em contato com a Terra. Tá? Olha, a Terra, ela puxa a Lua para baixo e a Lua não está em contato com a Terra, certo? Então essa força aí é a força de ação à distância, que a gente conhece como peso. O resto é de contato. Bora para a situação da bolinha. Depois eu explico no bungee jump. Então quando eu jogo uma bolinha para cima, no momento que eu estou jogando, tem duas forças agindo nela. A força da minha mão e a força da gravidade. Atenção, atenção. Quando eu jogo a bolinha para cima, enquanto ela está na minha mão, tem a força da minha mão e a força da gravidade. No momento que essa bolinha perde o contato com a minha mão, a força da minha mão, que é de contato, deixa de existir. Não tem mais. Olha que a galera erra muito isso. Pensa que a força da minha mão vai perpetuar durante todo o movimento. Pensa que a força da minha mão vai agir na bolinha enquanto ela está se movimentando. Não, senhor. Ela sendo uma força, se a gente entender isso, que tem esses dois tipos de força, vai perceber que ela é força de contato. Sendo de contato, ela se encerra no momento que a bolinha perde contato com a minha mão. E aí, qual é a força que fica agindo na bolinha enquanto ela sobe e desce? Tirando a resistência do ar, é só a força da gravidade, é só o peso.
o peso não para, o peso ele não aumenta nem diminui. Então a bolinha sobe freando porque o peso puxa ela para baixo. No ponto mais alto, o peso ainda está lá, puxando ela para baixo, é por isso que ela desce. E quando desce, desce acelerado. Aí o que a galera pensa? Ah, rapaz, no ponto mais alto a bolinha parou. Se a bolinha parou, a força resultante é zero. Não, senhor, errado. Se a força resultante fosse zero lá no ponto mais alto, ela permaneceria parado. Pô, Joades, complicou agora. Questão anterior disse assim, ó, quando o corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso se a força resultante for zero. Então, atenção, ele tende a permanecer em repouso se a força resultante for zero. Se lá no ponto mais alto, que a bolinha parou, a força resultante fosse zero, o que aconteceria? Permaneceria lá parada. Como ela desce, é porque tem força. Qual é a força que age nela? Peso. E gente, deixa eu deixar mais claro isso aqui, atenção. Quando essa bolinha sobe, a força que está agindo nela, peso. No ponto mais alto, a força que está agindo nela, peso. Quando ela está descendo, a força que está agindo nela, peso. E o mais importante, não é porque ela parou por um instante muito pequenininho no ponto mais alto, que a força lá vai ser zero. Não é. Se no ponto, bora ver se vocês entenderam? Se no ponto mais alto a força resultante fosse zero, não tivesse aceleração, o que aconteceria com ela? Ficaria lá parada. Beleza, entendemos isso então. Então agora vamos passar para a questão do bungee jump. O cara chegou, pulou no bungee jump aqui, ó. Pulou, aí a proporção que ele vai descendo, quando a corda estica, a velocidade dele vai diminuindo. Então a velocidade dele vai diminuindo, até que ele chega no ponto mais baixo. O que acontece quando ele chega no ponto mais baixo? Para. E aí, quando ele chega no ponto mais baixo lá, logo na primeira, na ida logo, na primeira queda dele, porque depois ele tem quedas sucessivas. Na primeira queda, quando ele chega no ponto mais baixo, pergunta aos senhores, ele fica lá parado no ponto mais baixo? Não, ele volta. Então, se ele parou, mas não fica parado, é porque a força resultante não é zero. Tá? Pô, isso aí, eu acho legal isso aí. Vocês vão entender isso bacana. Não é porque parou que a força resultante é zero. Então, se parou e permanecer parado, ótimo. Mas se voltar, é porque tem força fazendo ele voltar. Eu vou explicar para vocês quais são as duas forças que estão agindo nele no ponto mais baixo. Lá no ponto mais baixo, tem a força de ação à distância que puxa ele para baixo. Como é que chama? Peso. E tem uma força de contato puxando ele para cima. A força elástica, que é a força do bungee jump. E, gente, eu tenho duas forças, o peso e a força elástica. Sabe qual é a maior delas? Nesse caso, Joades, elas são iguais. São não. Se fossem iguais, uma cancelava o efeito da outra, ele ficava parado. Tá? Elas não são iguais. Qual é a maior delas? A força elástica. Pô, legal, estou gostando. Força elástica para cima. É por isso que ele volta. Tá? Então, no ponto mais... Olha só, no ponto mais baixo, apesar dele estar parado, a força resultante é para onde, gente? Para cima. É por isso que ele volta rapidinho. Vamos procurar uma opção que tenha isso. Letra A. Deixa eu só ver a pergunta. A força resultante sobre o rapaz no ponto mais baixo de sua trajetória tem módulo igual a zero, pelo princípio da inércia. Verdade? Não. Tem módulo igual a zero pelo princípio da ação e reação. Também não. Tem módulo diferente de zero, direção vertical e sentido para cima. Tá certo ou não? Tá certo? Não responderam, então vamos passar para outra. A força resultante no ponto mais baixo corresponde à força elástica, com direção vertical e sentido para baixo. No ponto mais baixo só tem força elástica, quer dizer, o peso desapareceu. Não tem como o peso desaparecer. Letra E. Tem módulo diferente de zero, direção horizontal e sentido para a esquerda. Quer dizer, no ponto mais baixo ele é puxado para a esquerda assim. Não, né? Resposta certa qual é? Letra? Muito bem, letra C. Tem módulo diferente de zero, direção vertical e sentido para cima. E esse módulo, o módulo é o valor, tá, gente? Módulo é o valor da força. E qual seria esse módulo? Seria o valor da força elástica menos o valor do peso, tá? A força elástica menos peso, ficaria resultante.
Então, resposta da quarta questão, letra C, certo? Então, para quem chegou um pouco depois, para quem ligou a TV um pouco depois, vamos só fazer uma revisão aqui das opções. Só as opções, rapidinho. Primeira questão, respondemos, qual foi? Letra A, primeira questão. Segunda questão, resposta letra C, terceira lei de Newton. Terceira questão, resposta letra A. E quarta questão, acabamos de fazer, letra C. Ok. Quinta questão, olha só. Olimpíadas Rio 2016 aí, eu procurei uma para a gente poder comentar. A chama olímpica é um dos símbolos dos Jogos Olímpicos. É evocada a lenda de Prometeu, que teria roubado o fogo de Zeus para o entregar aos mortais. Durante a celebração dos Jogos Olímpicos antigos em Olímpia, mantinha-se aceso um fogo que ardia enquanto durasse as competições. Esta tradição foi reintroduzida nos Jogos Olímpicos de Verão de 1928. Nos Jogos Olímpicos de 2008, na Grécia, a atriz Maria, no papel de uma sacerdotisa, utilizou os raios do sol e um espelho côncavo para acender a tocha no templo de Hera. Aí tem a foto, né, gente? Essa tocha ela é acendida agora desse jeito, no Monte Olimpo, com esse espelho côncavo, tá? Supondo ser esférico o espelho côncavo, utilizado na cerimônia de acendimento da chama olímpica, ilustrada pela figura, é correto afirmar que, em relação a ele, o Sol é um objeto impróprio e, para conseguir a chama, a atriz Maria posicionou a extremidade da tocha olímpica aonde? Bom, tem aqui uma ilustração para a gente poder olhar aqui, ó. Gente, isto aqui é um espelho côncavo, tá? Essa parte aqui, ó, esses tracinhos na horizontal que a gente coloca atrás do espelho é para indicar que ali não é a parte polida, ali o espelho não reflete. Então aqui não reflete, a parte que vai refletir é essa parte aqui, ó, de dentro. Agora, um espelho esférico, ele tem uns pontos importantes. Esse espelho esférico, turma, ele é feito de vamos imaginar assim, uma esfera metálica gigantesca, muito grande, tá? Uma esfera metálica muito grande. Uma bola de Natal muito grande. Essa esfera, a gente tira só uma fatia dela do lado, que a gente chama de uma calota esférica, uma fatiazinha assim do lado. Essa fatiazinha ali, ó, é o espelho. Se utilizarmos essa parte de dentro, é o espelho côncavo. E se utilizarmos a parte de fora, seria o espelho convexo. Como nós temos essas linhas na horizontal, quer dizer que essa parte aqui não é utilizada. Vamos utilizar a parte de dentro. Tá. Agora olha os elementos aqui, ó. Aqui nós temos o centro de curvatura do espelho. É fácil de entender. Sabe o que é o centro de curvatura do espelho? É o centro dessa esfera da onde o espelho foi retirado. É o centro dela, tá? Então chamado de centro de curvatura. A distância do centro até aqui, ó, o vértice do espelho, até onde toca no espelho, que a gente chama vértice, essa distância do centro até o vértice é o raio. É o raio do espelho, que é o mesmo raio da esfera que completa o espelho, tá? Agora, um dos elementos mais importantes é esse bem aqui, ó, o foco. Esse foco é o ponto médio entre o vértice e o centro. Esse foco, a distância dele até o espelho é a metade do raio. A gente chama de distância focal. É importante conhecer esses elementos para entender o funcionamento do espelho esférico. Com relação a essa questão, aonde que podemos posicionar a tocha para que ela seja acesa? Uma das propriedades do espelho esférico é essa, ó. Todo raio que incide paralelo a esse eixo aqui, ó,
Ah, mas eu não falei que eixo é esse. Esse eixo aqui, gente, ó, pam, é chamado de eixo principal. Por que é o eixo principal? É porque ele contém os principais elementos. É o foco principal e o centro de curvatura. Então, ó, esse eixozinho imaginário que passa pelo foco e passa pelo centro é o eixo principal, tá? E Joades, quais são outros eixos que não são principais? Qualquer eixo aqui, ó, que passe pelo centro, ó, passe pelo centro, são eixos secundários, que passam pelo centro, mas não passam pelo foco. Mas não é importante agora isso. O importante, eixo principal, centro de curvatura, foco, e aqui é o vértice do espelho. Agora, a propriedade que justifica essa questão. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Vou repetir. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Incidiu paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco. A luz que vem do Sol, ele diz assim, ó, o Sol é um objeto impróprio. Na ótica geométrica, um objeto impróprio é um objeto que está muito, muito, muito distante, tá? Está muito longe, a gente diz que ele está no infinito, tá? Então, esse é um objeto impróprio. A luz que vem do Sol, quando ela chega aqui, ela chega paralela. Os raios de luz, eles chegam paralelos. Então, esses raiozinhos aqui, ó, podem ser representados como os raios que estão vindo do Sol. Deixa eu repetir isso para vocês, eu acho interessante. Com isso, com essas dicas que a gente dá aqui, vocês podem também, lógico, interpretar diversas questões que porventura pode cair. A luz que vem do Sol, até chegar aqui na Terra, ela chega os raios chegam paralelos, está muito distante. Então, o Sol ele emite luz para todas as direções, Aí quando chega aqui na Terra, eles chegam assim, ó, todos paralelos, tá? Então está aqui, ó, luz do Sol, luz do Sol, luz do Sol, luz do Sol. Quando ela chega no espelho côncavo, todos os raios são refletidos para esse ponto, que é o foco. Então o foco é onde teremos a união de todos os raios de luz. Ali vai estar quente pra caramba, tá? Vai estar muito quente, devido a esse encontro de raios. Gente, as pessoas fazem fogões solares usando espelhos côncavos, tá? E aonde que se coloca a panela? Lá sobre o foco, certo? E no caso a atriz, para ela acender a tocha olímpica, para essa tocha chegar até o Brasil aí nas Olimpíadas do Rio 16, aonde que ela tem que posicionar a tocha? Sobre o foco principal do espelho. Mais uma coisa que eu queria falar para os senhores. Com relação à conjugação de imagem, se um objeto está sobre o foco, a imagem dele se forma no infinito. Repito, objeto, se tiver alguém em frente a esse espelho aqui, ó, não voltado para o Sol, né? Se tiver alguém voltado para o Sol, o espelho voltado para o Sol e alguém bem aqui, ele pode se queimar. Estou falando, se esse espelho tivesse em um ambiente fechado e alguém estiver bem aqui no foco, a imagem dele não aparecerá. Tá? A imagem dele se forma muito, muito, muito distante. Seria uma situação que você ficaria de frente para o espelho e não olharia a sua imagem. Espelho côncavo tem dessas coisas. Tem vários tipos de imagem. Tem imagem direita e maior. As meninas, quando compram maquiagens que usam o espelho que aumenta o tamanho do rosto, é um espelho desse tipo aí, ó. Só espelho côncavo, entre côncavo e convexo, o espelho côncavo é o único que consegue aumentar o tamanho da imagem, tá? Então, aquele espelho que aumenta o tamanho do rosto para poder se maquiar com mais detalhes, é um espelho côncavo, certo? Então, esse espelho côncavo, ele pode aumentar a imagem, mas também pode ser que não apareça a imagem. Vai depender de quê, Joadson? Vai depender da posição que você se encontra em relação ao espelho. Antes do centro é uma imagem, sobre o centro é outra imagem, entre o centro e o foco é uma imagem, no foco
aonde não aparece a imagem está no infinito. Entre o foco e o vértice é que a imagem fica grandona aqui atrás. Repetindo, se o objeto estiver sobre o foco, aonde que vai estar a imagem dele? Muito, muito, muito longe, como a senhorita falou ali, no infinito. E agora, se o objeto estiver no infinito, deixa eu repetir para a gente prestar atenção, ó. É fácil. Objeto no foco, imagem no infinito. E se o objeto estiver no infinito, aonde que vai estar a imagem? No foco. Mas, Joadson, um objeto no infinito, mas o infinito da ótica geométrica, gente, não é o infinito da matemática, não. Aqui se refere a um lugar muito, muito distante, que é o caso do Sol. O Sol, se nós pudéssemos viajar na maior velocidade possível do universo, que é a velocidade da luz, ainda gastaríamos mais de 8 minutos para poder chegar lá. Está muito longe, muito longe. Ah, Joás, mas 8 minutos é pouco, mas só que a velocidade da luz são 300 mil quilômetros em um segundo. Se pudéssemos viajar na velocidade da luz, dava para ir e voltar em São Paulo 50 vezes em um segundo. Ir e voltar em São Paulo 50 vezes em um segundo só. Tá? Então, para eu sair daqui e chegar no Sol, mais de 8 minutos, então ele não está perto. E, gente, o Sol é considerado um objeto impróprio. Se o objeto está muito longe, a imagem dele se forma onde? No foco. Para terminar, objeto no foco, imagem no infinito. Objeto no infinito, imagem no foco. Beleza. Vamos procurar a questão? Procurar a opção correta. Só fazendo a pergunta novamente, né? Para conseguir acender a chama, a atriz Maria posicionou a extremidade da tocha olímpica no vértice do espelho? Não, né? Olha, aonde seria o vértice? Ali, ó. Ali é o vértice. Letra B, no foco principal do espelho, onde se forma a imagem real do Sol? Beleza, tranquilo. Letra B, tá? Então, resposta da quinta questão, letra B. Vamos para a sexta agora. Ó, o Museu da Lâmpada em São Paulo, o Museu da Lâmpada em São Paulo. Desde março, a cidade de São Paulo tem exposta uma coleção inusitada, o Museu da Lâmpada. A ideia é de Jimawai, revendedora de materiais elétricos. O acervo inclui vários modelos de lâmpadas, desde a mais antiga até as mais modernas, para contar a saga da busca do homem pela luz. A primeira fase vai desde a pré-história, com o descobrimento do fogo, até o século XIX, e suas lâmpadas a combustível. Em seguida, o museu explica mais sobre as lâmpadas incandescentes, halógenas, a vapor e LEDs. São os tipos de lâmpadas mais modernas. Outra atração é o teste de IRC, reprodução de cor, um teste interativo para os visitantes entenderem como funciona a visualização das cores por meio da luz e suas variações. O passeio também fala da sustentabilidade e tem uma seção dedicada à reciclagem do produto. O museu conta com mais de 40 modelos expostos desde 1900 e monitores em vídeos explicativos. Durante os meses de março e abril é necessário agendar a visita. O ingresso é 1 quilo de alimento não perecível que será doado a instituições carentes. Ok, mais uma vez, aquela dica que eu dei para vocês, o texto que a gente tem que ler com atenção para evitar as repetições, para saber qual é o fragmento dele que é importante. Mas a dica que eu dou aos senhores é ler o texto todo. Tem gente que está procurando só parte do texto, tá? Isso não é aconselhável, porque se você lê partes do texto, você perde o contexto da história, tá? Uma parte isolada, ela pode não significar o que realmente ela quer, se ela for lida isolada, tá? Então não é bom ler só trechos do texto. Leiam o texto todo e com calma, tá? Com cuidado, com atenção. Isso não quer dizer devagar, tá? Leia com atenção o texto. Eu não disse que depois da explicação do professor a física ia ficar mais fácil?
Agora a gente para só um pouquinho, vai para o intervalo, é bem rápido e eu volto já já.